Bom dia. Eu cumprimentá-lo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã que podemos estar juntos para adorar e louvar ao nosso Deus. Quero convidá-lo a fechar seus olhos e estarmos orando ao Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado por esta manhã tão gostosa que o Senhor nos deste para adorarmos ao Teu nome, para cultuarmos ao Senhor também. Que a bênção e a graça do Senhor seja sobre cada um que se conectar nessa live, aqueles que já estão conectados, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom dia, Beth, tudo bem? Tem um cântico. Bom dia, Ione, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Bom dia, Flávio. Que ele é um convite a adorarmos ao Senhor. Ele é assim, ó. Vamos todos cantar ao Senhor, louvar e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer. Essa foi só para aquecer. Vamos cantar em casa mesmo. Nós não podemos nos abraçar fisicamente, mas virtualmente podemos participar como igreja e adorar ao Senhor. Vamos todos através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, o Senhor quer amar através de você. Amém. Quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor nos Salmos de número Salmos número 19. Salmos 19. Enquanto você abre, bom dia, Dalvinha, seja bem-vinda, querida. Deixa eu só puxar aqui a minha tela, mas Salmo 19, enquanto você abre, eu vou fazer só um ajustezinho aqui. Isso. Eu percebi que houve uma pequena instabilidade na internet. Eu estava verificando se a conexão estava correta, mas se por acaso ela estiver tendo essa instabilidade, a gente tem a paciência que vai dar tudo certo no final, tá bom? Bom dia, Dona Rosa, Tia Melinha, Sofia, Iru, Deus abençoe vocês também. Tem mais fotinhas, eu não consigo reconhecer, o pastor ainda é ceguinho. Então, se você vai chegando e eu não falei ainda com você, pode mandar um bom dia aí que eu vou te respondendo. Salmos de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia e uma noite revela o conhecimento da outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói e, a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em nos guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba
que guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A palavra do Senhor, Salmo 19, e eu quero destacar aqui o verso número 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Bom dia, Iracema. Aqui, outros irmãos que foram se conectando. Bom dia, a dona Rosina. Estou muito contente, minha sogra está tendo uma melhora na sua saúde. Graças a Deus, foi ao médico, né? Que bênção de Deus. O presbítero Nériton. Também, deixa eu voltar aqui, a Dona Eunice se conectou. Bom dia, Dona Eunice. Dona Eunice já está instalada aqui em Londrina, viu? Deus abençoe. Em breve vamos estar visitando a senhora, mas é uma alegria muito grande ter a senhora, uma ovelhinha do Marcos, né? Que agora vai estar aqui pertinho da gente. Nós adoramos a Deus pela vida da senhora, viu? E Deus continue fortalecendo. Quem mais que entrou aqui que eu não consegui cumprimentar ainda, irmãos? A Vilma, bom dia, Vilma. Deus abençoe sua vida também, querida. Em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais que eu tenho aqui pertinho aqui de mim. Deixa eu ver a Iracema. A Iracema já foi, já falei dela. Aqui a minha esposa querida também, que se conecta. E a palavra do Senhor, nós cantamos agora há pouquinho, vou repetir um pedacinho do cântico, que é vamos todos cantar e ao Senhor louvar. Como é um cântico curtinho, eu gostaria de fazer novamente, e depois que terminar esse cântico, eu quero fazer uma oração neste momento pela família da Dona Rosa, o Júnior, que é o filho dela, está com Covid, né? E ela estava precisando das orações. Assim, ele carece das orações, e nesse momento nós nos unimos como igreja também para orar e interceder em favor daqueles que precisam, e também do cuidado de Deus sobre aqueles que nós amamos. Então vamos adorar a Deus com esse cântico e depois eu estarei orando. Vamos todos cantar e ao Senhor louvar, e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, o Senhor quer amar através de você. Amém. O Senhor quer amar através de você, e você é essa voz profética de esperança e de amor, em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, em Tua presença nós queremos adorar ao Teu nome e nos alegrar em Ti, mas também queremos clamar, ó Pai, por aqueles que estão passando por um tempo de sofrimento. Queremos colocar a vida do Júnior, a família da Dona Rosa, no altar do Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua bênção, pedindo que haja restauração da saúde também. Cuida dos Teus filhos, dos Teus servos, faz uma obra maravilhosa, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje o nosso tema, ele é um tanto atual, né? Vou dizer bem atual, e a nossa revista vai tratar um pouquinho hoje sobre o tema o cristão e a política. O cristão e a política, talvez você, num primeiro momento, você diga, puxa, vamos falar de política hoje na igreja? É um tema importante, principalmente na visão de Deus ou da igreja, quanto à questão da política, da importância da política também, uma vez que nós estamos falando sobre sociedade organizada, sobre valores dentro da sociedade,
e da importância da política, mas não a partir da corrupção ou de tanta coisa errada, mas a partir daquilo que Deus coloca como valores através da sua palavra para abençoar também o seu povo. E eu quero convidá-lo a abrir em 2 Samuel, abrir a palavra de Deus. Hoje o tema, o versículo que é tema, né? Ele está em 1 Samuel. Perdão, 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. 2 Samuel 15, do verso número 1 ao verso número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que crescessem diante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? Ele respondia: De tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, fizer tornar a Jerusalém em Hebrom. Estou no verso número... Vou voltar aqui ao verso número 10. Deu uma travadinha, né, irmãos? Deixa eu ajustar aqui. Hoje a nossa internet aí está se mostrando um pouquinho instável, né? Verso 10. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direi: Absalão é o rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa e conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. E tornou-se... Aqui fala sobre Davi e sobre o seu filho Absalão. Absalão, em resumo, Absalão, ele age de uma forma até desonesta com seu pai, querendo se tornar o novo rei. Mas com um diferencial. Ele não compreendia que Davi, ele era um rei, mas ungido pelo Senhor. Enquanto Absalão queria tomar o reino sem ter esta unção. Então, qual foi a ideia de Absalão? Eu vou tomar o reinado, ou vou ser rei a partir da conquista que eu vou fazer. Então ele passou a se antecipar às pessoas para que não chegassem ao rei Davi, e ali ele se fazia de bom homem, como se ele fosse um possível rei, para que o povo fosse enganado também. Deixa eu encostar minha janela. Tem um vizinho hoje conversando aqui pertinho da janela, ficou um pouquinho alto. Então, a nossa introdução do texto diz o seguinte: quando o assunto é política, as reações são variadas. Uns vibram, outros têm ojeriza. O texto desse estudo apresenta uma situação que caracteriza bem os políticos e a forma brasileira de se fazer política. A política é necessária para o equilíbrio. Essa palavra é importante para que haja o equilíbrio, o bem-estar e a transformação da sociedade. Porém, muitas vezes, oportunistas delas se valem com o propósito de enganar, né? Essa parte a gente já conhece: enganar, oprimir e auferir vantagens pessoais. Esse desvirtuamento acontece por causa da omissão dos homens de bem
e a responsabilidade do eleitor. Então, se existe um grupo que se aproveita, também há uma responsabilidade devido à omissão dos eleitores. Apesar da indisposição generalizada da sociedade em relação à política, é preciso reconhecer que ela é necessária. A participação política deve ser valorizada, visto que suas implicações têm a ver com todos nós. A vida social é uma experiência política, mesmo que pretensa posição daqueles que se declaram apolíticos. Tanto que nós vemos que dentro da própria igreja ou da parte eclesial existe a questão até política, né? Quando nós almejamos de uma forma boa trabalhar para o reino e uma comunicação. Então, por isso, quando ele fala sobre a importância, e ele fala na vida social também, mesmo dentro da igreja, nós aprendemos a comunicação, as responsabilidades, para que a igreja seja bem gerida. Vou ler novamente essa frase: a vida social é uma experiência política, né? E a vida eclesiástica, eu vou acrescentar aqui, mesmo a pretensa posição daqueles que se declaram apolíticos acaba sendo comportamento político, pois a omissão e o descaso têm consequências políticas. O cristão não é deste mundo, mas está nele. Isso é importante. Nós estamos inseridos dentro da sociedade. Portanto, deve se preocupar com as questões do seu país, exercendo conscientemente a cidadania. Então, quando você vai às urnas para votar, quando você escolhe um político, ou aqueles que estarão governando o país, você também tem responsabilidades. E nós precisamos pensar no desdobramento também dessas responsabilidades. Por exemplo, o quanto que esse político poderá ou não afetar a vida eclesiástica também. Uma conceituação de política. Política significa a arte de governar a cidade. É interessante, né? Essa definição. A arte, então, o que significa política? A arte de governar a cidade. Com o passar do tempo, o termo adquiriu um significado mais abrangente. Conforme de Robson Cavalcante, a vida social no seu todo ou em cada um dos grupos ou instituições componentes é uma vida política. Agora ele abrange todas as áreas. Não são apenas os cientistas políticos e os governantes que estão envolvidos em política. Todos nós nos relacionamos politicamente. Na nossa reação às influências políticas, quer seja favorável, contra ou de indiferença, favorece alguma posição ou interesse político. Assim, acaba por transformar-se num fazer político. Portanto, como já foi dito na introdução, não existe o indivíduo apolítico, ou seja, que não tem nada com a política. Que uma vez que você é participante, mesmo no seu voto, mesmo que você não votou naquela pessoa, você já é um cidadão que age politicamente. E quando você tem o seu posicionamento, quando você tem a sua visão de administração da própria sociedade, da cidade ou do país, também você está tendo uma posição política. Por definição, percebe-se que a política é uma experiência inerente à condição humana. Em princípio, conforme Gênesis 1, capítulo 1 e o capítulo 2, o homem foi estabelecido para viver em sociedade. Não é bom que o homem esteja só, não é isso que o texto diz? Lá está em Gênesis 2:18. Por isso o Senhor fez a auxiliadora ali para Adão, tendo recebido o mandato para administrar o seu meio ambiente, né? Então, ainda em Gênesis 1:28 vai dizer: enchei a terra e sujeitai-a. Então, o homem, ele foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, para governar também. Por isso, cabia ao homem ali, ao Adão e a Eva,
administrar, dar nome aos animais, a cuidar do Jardim do Éden, fazendo assim esse trabalho de cuidadores e administradores ali naquele primeiro momento e se relacionando com o meio ambiente. Quando o homem ele está ali inserido no Jardim do Éden e aqui eu coloco o homem e a mulher, né? Eles estão ali dando nome aos animais, ou seja, estão de alguma forma dialogando com o seu meio. Nós, ao falarmos sobre a natureza, falarmos sobre o meio ambiente, nós também estamos dialogando com o nosso meio. Quando nós preservamos as matas, nós estamos dialogando com o meio, com a criação. Quando nós pensamos na preservação do meio ambiente, quando você varre, por exemplo, a sua calçada, hoje fica um pouquinho mais restrito, né? Porque muitas pessoas moram em prédios, mas hoje aqui a gente ainda varre a calçada. Mas quando a gente varre a calçada, deixa tudo organizadinho, deixa o jardim arrumadinho, tudo isso faz com que haja um equilíbrio onde nós vivemos, convivemos, as pessoas passam, conversam até sobre o local que nós estamos. De uma forma simples, cada um pode fazer um pouquinho no seu lar, cuidando, principalmente quem mora nos prédios, a parte do reciclável. Aqui nós já achamos o meio ambiente, já o trabalho. Segundo, agora uma vantagem de quem mora em prédio, você tem um número maior de pessoas que moram no mesmo ambiente, que precisam dialogar, existem regras do condomínio, para que a administração, quem está à frente, também organize, né? Organize e faça com que todos vivam naquele terreno, ou naquele espaço, vivam bem em comunhão. Existem prédios, por exemplo, às vezes, que são 150, 160 famílias morando no mesmo terreno, né? Que a partir dos prédios. E como administrar tanta gente, tantas famílias? Somente tendo uma questão política, principalmente na parte de síndico, administradora, para que tudo vá bem. 2. O desvirtuamento da política. Então, se nesse primeiro momento nós vemos que a política foi classificada como uma arte, a arte de governar, a arte, de uma forma geral, ela é sempre boa, mas se num primeiro momento a política ela tem uma boa intenção, agora no segundo momento ela é regida por homens e mulheres que receberam aquele DNA do pecado. Ou seja, desde Adão e Eva, a corrupção está no coração do homem, ou no coração da mulher, e essa corrupção, ou esse afastamento de Deus, faz com que ele perca essa visão de cuidadores, de amor e de bem do seu próximo. Assim também o desvirtuamento, a política no seu primeiro momento, ela não é ruim, ela é boa. Agora o desvirtuamento que é ruim. Abro aqui um parênteses. Uma vez eu vi uma reportagem sobre o início do funk, né? Se a gente fala de funk, no primeiro momento a gente vê uma repulsa, vem sexualidade, desvirtuamento, pecado, vem várias coisas que nós ouvimos que hoje o estilo de música, o funk, ele não é bem visto. Mas eu vi uma reportagem falando sobre a formação, de onde ele gerou. E eu achei muito curioso, porque ele surge no morro com a intenção de falar sobre era um grito político, ou a intenção de falar sobre o sofrimento que eles estavam passando. Até que alguém colocou a sensualidade dentro das letras daquela música que eles estavam fazendo. E a partir daí, dentro da reportagem, aquela pessoa que estava falando, ele dizia o seguinte: lá na cidade eles nos pagavam para fazer músicas explorando a sexualidade porque vendia mais. Mas ele disse, o primeiro princípio, a primeira formação do funk, ele não surge num pensamento ruim de explorar a sexualidade, mas ele aparece com um grito daquele que está sendo excluído.
E há um desvirtuamento da música. Assim também, quando eu lia sobre o desvirtuamento da política, se num primeiro momento a música ela foi criada com um bom sentido e houve um desvirtuamento, a política também. No primeiro momento ela foi criada como uma coisa boa, mas quando há um desvirtuamento ou quando as pessoas exploram da forma errada, aí sim há um grande problema social. Então, 2, o desvirtuamento da política. Mesmo sendo algo importante e indispensável para a sociedade, a política sofre desvirtuamento devido à natureza corrompida do homem, isso que nós falamos. Conforme 2 Samuel 15:1, que é o texto base que nós lemos, ao verso número 12, a corrupção da política acontece, entre outros fatores, devido a seguintes motivações e comportamentos. Primeiro, crítica destrutiva ao poder. Se você olhar para o verso número 3, vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Então, ou seja, Absalão ali está dizendo, em primeiro lugar, uma mentira, porque realmente Davi atendia e cuidava das pessoas que estavam debaixo da sua tutela. Mas Absalão se antecipava e dizia: não há quem te ouça. Então, olha só, a ação política de muitas pessoas, a exemplo de Absalão, consiste apenas em tentar omisso em suas responsabilidades como cidadãos. As campanhas políticas do Brasil, por exemplo, são um festival de mentiras, cinismo e baixarias. Então, se você analisar a campanha política, é uma das coisas que eu acho até estranha no nosso país, é a pessoa prometer algo e quando ela é eleita, ela não tem a responsabilidade de cumprir aquilo que ela prometeu. Ela tem uma questão moral só, mas como a pessoa que está ali, ela se esquece até da moralidade, da parte moral, então para ela tanto faz cumprir ou não cumprir. Ou então ela vai dizer: eu vou dar ênfase naquilo que será a minha plataforma futura para me manter na política. Por isso, muitas vezes torna-se mentiras, ou então levanta-se mentiras contra o outro candidato, cinismo, ou então até mesmo baixarias, como palavras, ou até formas tristes que nós vemos na política, onde deveria se discutir os assuntos, nós vemos um triste cenário. Obsessão pelo poder. Absalão desejava desesperadamente estar sobre todo o povo. Veja o verso número 4. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viessem a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Ou seja, Absalão ele almejava o poder. Essa obsessão o levou a rebelar-se contra o próprio pai, né? Que nós vemos que era o rei, no caso aqui o rei Davi. A sede de poder contribui para a degeneração da política, pois para alcançar um fim desejado, muitos perdem o escrúpulo, valendo-se de meios deploráveis como a difamação, o suborno ou até mesmo a violência, né? Nós vemos muitos casos que grandes aparecem em outros momentos até, de pessoas que eram candidatos e elas são assassinadas, ou então acontece alguma coisa aí para que ela não ganhe. Isso geralmente ocorre de uma forma obsessiva pelo poder, ou seja, pessoas que fazem tudo para que tenham o poder ou pela ganância, não só pelo poder, mas pelo dinheiro. Demagogia com vistas ao poder, versos 5 e 6. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel
que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens. Então ele furtava o coração dos homens fazendo o quê? Na verdade, uma demagogia. Eu só agrado vocês nesse primeiro momento, porque eu tenho algum interesse. Me fez lembrar de uma piadinha, até falando sobre o homem que morreu e ele chegou ao céu. Quando ele chegou ao céu, estava ali na porta do céu Pedrão, e Pedro disse para ele: olha, você pode entrar no céu ou você pode ir para o inferno. Ele falou: não, eu não quero ir para o inferno, eu quero entrar no céu. Ele disse assim: ó, você tem as duas opções. Dá uma olhadinha no céu primeiro e desce, vê lá o inferno. Se o inferno for do jeito que você, às vezes, que você goste mais, então aquele homem entrou, deu uma olhadinha no céu, aquele silêncio, as pessoas cantando, né, tudo calmo. Aí ele voltou, agora ele falou assim: ó, agora você pega o elevador, desce e vai até o inferno. Aí aquele homem entrou, desceu, pegou o elevador, desceu, chegou lá embaixo, abriu a porta, também estava tocando música, provavelmente ali uma piadinha de mau gosto, né? Era um funk, né? E aí as pessoas, mulheres bonitas, homem, carro bonito, tinha tudo, como disse, para dar errado, né? Então, música, praia, só alegria ali, todo mundo rindo, fazendo piadas. Aí ele entrou no elevador, subiu, foi pensando e falou assim: ah, eu acho que eu gostei mais lá de baixo. Gostei mais de lá. Lá tem coisas mais parecidas com a terra. E ele volta, daí Pedro encontra com Pedro, e Pedro diz: e aí, decidiu, você vai ficar aqui no céu ou você vai descer no inferno? Ele falou: olha, Pedro, eu gostei muito do céu. Eu achei ele maravilhoso, tudo calmo, em paz, os hinos. Mas lá embaixo se identificou mais comigo, né? Eu gosto mais de farra, gosto mais de sair, tem bastante gente, né? E eu gostei mais de baixo. Pedro disse: tudo bem, então você vai voltar ao elevador, vai descer, mas agora não pode mais voltar. Então, como você escolheu um dos lugares, agora você não tem mais segunda escolha. E ele pega o elevador e desce. Quando ele abre a porta lá embaixo no inferno, ao invés de estar aquelas pessoas sorrindo, brincando, bebendo, conversando, abriu e saiu, já veio aquele calor quente, aquele cheiro de enxofre, pessoas gemendo, sofrimento. E ele ficou assustado e disse: que isso, né? Daí ele olhou o diabo ali ao lado, ele falou assim: mas cadê aquele pessoal? Cadê todo mundo? Eu vim agora ver e está tudo diferente. Aí o diabo bateu nas costas dele e disse: olha, nós estávamos em campanha política. Então agora você conheceu realmente como é o inferno. Assim também são muitas pessoas que nós votamos e que aparentemente elas se dizem boas, com boas intenções, mas quando elas assumem o poder, há uma mudança. Essa demagogia ou esse discurso artificial, né? Olha só o que vai dizer o texto: o típico político brasileiro é mestre em agir demagogicamente, isto é, de forma interesseira e ambiciosa, simulando através de um discurso artificial virtude ou comprometimento com os interesses populares. É incrível como tanta gente ainda se deixa envolver pelas lorotas dos caras de pau que se valem dessa forma hipócrita de fazer política. Então, por isso, se aquela pessoa foi a vida toda ruim, e se ela não teve um encontro com Cristo, e se não houve uma transformação verdadeira no seu coração, dificilmente, ou vou dizer, quase que impossível ele ter mudado. Ele vai continuar fazendo o errado até o final da sua vida. Somente Cristo pode mudar o coração do homem e da mulher, até mesmo na área da política. Outro item: abuso de poder. Nas palavras de Hauser, a possessão e o emprego do poder significam para o homem perigo e tentação. Perigo e tentação. Muitos pastores, pessoas cristãs,
aqui eu vou dizer, até líderes da igreja como diáconos, presbíteros que se envolvem na política, eles precisam estar cobertos de oração. Por quê? A tentação ela é muito grande. A tentação pelo poder, a tentação da corrupção para que ele se mantenha na máquina. Por isso ele precisa, ou ela precisa, estar coberto de oração. A oração ela é importante. Alguns dizem, mas uma pessoa cristã não deve se envolver na política. Sim, precisa se envolver. Deus levanta homens e mulheres cristãos na política. Nós vemos grandes, se você pegar na história, a libertação britânica, ela é dada na liderança de um cristão. Então, quando você tem pessoas que estão cobertas, estão debaixo da oração, Deus usa pessoas cristãs dentro da política. Muitas pessoas cristãs abrem portas, principalmente para projetos de assistência e de cuidado com às vezes, pessoas da terceira idade, com pessoas desabrigadas, com crianças. E esses recursos são importantes. Nós tivemos naquela questão do zoneamento da cidade de Londrina, em uma das falas dentro da Câmara, que eu achei muito interessante, foi quando um rapaz falou sobre a importância da igreja dentro da sociedade, porque as medidas eram restritivas para as igrejas funcionarem, mas ali ele alegava o seguinte: as igrejas elas precisam se manter abertas, porque elas, além de ter a questão espiritual, fortalecimento espiritual, elas são muito importantes na área social, porque elas acolhem aquele grupo que muitas vezes estão excluídos, estão marginalizados dentro da sociedade. Elas é que administram abrigos, elas administram projetos que abençoam e ajudam até mesmo a administração da cidade. Eu achei interessante, porque quando nós, dentro da política também, entendemos a responsabilidade, entendemos que a importância de termos homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, também para ser abençoados. E esse abuso no poder ocorre porque muitas vezes as pessoas, a tentação que eu e você muitas vezes não temos, eles terão. Porque ali, quem está envolvido na política, a maior tentação está envolvida com o poder e com o dinheiro. Alguns, olha só o texto, alguns, quando chegam ao topo do poder, transformam-se, esquecem-se de que são eleitos para agir na condição de servidores do povo e acabam extrapolando. A Bíblia apresenta a história de muitos homens que cederam à tentação de abuso de poder. Eis alguns exemplos. Quando você pega Saul, que é o primeiro exemplo, está lá em 1 Samuel 18, Saul, ele com o poder, Samuel está atrasado para chegar e fazer o sacrifício, o holocausto. Ele entende que ele é o rei e que ele tem o poder e que ele poderia fazer o holocausto. Isso, diante de Deus, foi uma grande abominação. Mas dentro da cabeça de Saul, ele deveria fazer porque ele teria a autoridade do poder. Mas mesmo a autoridade, mesmo aquele que alcança dentro da política ser eleito, um grau dentro de poder, ainda assim ele precisa ter essa consciência que o seu coração deve estar alinhado com o coração do Senhor. Quando você vê Davi, quando ele comete adultério, você vai ver que Davi, ele usa do poder de rei para, não vou nem dizer conquistar, para roubar o coração ou roubar a esposa de Urias. Isso para ele foi uma coisa muito ruim. E diante de Deus, para Deus, Deus manda o profeta falar com ele e diz para ele: olha,
através de Natan, vai dizer o seguinte: você roubou, você matou, porque você colocou Urias numa posição para que ele morresse. Então você é o assassino. Você é o que roubou a única ovelhinha, ou seja, o Urias tinha servo seu, o melhor dele você levou embora. Então ali Davi, ele percebe que mesmo tendo o poder, ele não poderia fazer todas as coisas. Por quê? Debaixo de Deus ainda está o homem e a mulher. Então, nesse desvirtuamento, nós vimos que a crítica destrutiva ao poder, nós vimos que a obsessão pelo poder, a demagogia, o abuso e a participação na política. Agora, esse terceiro item, o terceiro que é a participação na política. O terceiro e último item, participação na política é algo necessário, pois a política é um instrumento legítimo de transformação da sociedade. Por isso, o meu e o seu voto é tão importante e ele deve ser pelos seus governantes, e também a política, ou o momento de votarmos novamente, nós precisamos estar debaixo de oração. O exercício da cidadania deve ser valorizado por todas as pessoas, em especial os cristãos. Então, os cristãos, eles não devem ficar brigando pela política, mas eles devem olhar para Deus e perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer levantar e como o Senhor pode usar a sua igreja, e não nos degladiarmos com a política. O exercício da cidadania deve ser valorizado por todas as pessoas, em especial os cristãos, os quais têm o compromisso com a construção de um país mais justo, solidário e feliz. A participação do cristão na política deve se dar das seguintes maneiras. Olha só, agora aqui vão algumas dicas. Primeiro, intercessão pelos governantes. Você tem intercedido pelo seu governante? Eu não gosto de quem está no poder hoje, mas você tem orado para que Deus use a vida dele também para que a glória do Senhor seja vista na vida desse governante, que você goste ou não goste? Lembre-se que eu não estou a favor ou contra, mas eu quero colocar a visão de Deus dentro do contexto. Por isso, nós precisamos ter essa visão de que os nossos governantes precisam estar debaixo. Mas e se o governante não tiver a Cristo? A palavra de Deus não diz que o governante precisa ter a Cristo. Já reparou isso? Na verdade, a palavra de Deus diz que quando nós oramos pelos nossos governantes, Deus transforma até o coração do ímpio segundo a vontade dele. Quero abrir em 1 Timóteo, convido você, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, verso número 1 e verso número 2. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e verso número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos, observa, de todos os homens, em favor dos reis, ou seja, aqueles que estão governando, e de todos os que se acham investidos de autoridade, tanto eclesiástica como fora da igreja, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, o que Paulo está dizendo? Eu exorto que a prática do que? De súplicas, nós precisamos orar pelos nossos governantes. Também, envolvimento nas questões comunitárias. O cristão deve se envolver nos conselhos comunitários e ONGs que atuam em prol dos interesses da comunidade. Então, se você está engajado, ou se você deseja se engajar num projeto social, às vezes num projeto próximo à sua casa, é importante estar até mesmo dentro do conselho. Por quê? Para que não haja um desvirtuamento e para que você também esteja integrado e interaja como igreja onde você estiver.
Também a filiação ao organismo de articulação políticas. Cristãos precisam marcar presença e participar efetivamente dos sindicatos. A filiação a partidos políticos, inclusive visando a candidatura a cargos políticos, e é também um espaço que aguarda a presença dos cristãos vocacionados e preparados para fazer a diferença. Muitas vezes falamos sobre a missão, missionários que querem estar em outros países, querem às vezes estar inserido por exemplo, vou pegar aqui em favelas, fazendo trabalho, mas eu quero dizer que muitas vezes o missionário está vocacionado para a área política e ali precisa fazer a diferença. Por isso é tão importante o cristão também compreender que ministerialmente ele tem uma responsabilidade. E finalmente, exercício do voto consciente. O voto é um instrumento precioso de que dispomos, devendo ser valorizado e bem utilizado. É uma pena que tantos cristãos desperdicem os seus votos. Como cidadãos responsáveis, o cristão tem o dever de participar ativa e conscientemente da vida política do seu país. Ser sal da terra e luz do mundo envolve também esse aspecto da responsabilidade cristã. Então, quero convidá-lo a abrir Mateus, capítulo 5, verso número 16. Mateus, capítulo 5, o verso número 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Discussão. Já finalizando aqui. Os membros de sua igreja demonstram ter consciência política ou se mostram alheio às questões lá de fora? Então, é a primeira pergunta. Os membros da igreja demonstram consciência política, não briga política, ou se mostram alheios às questões lá de fora? Então, é um aspecto importante. Você estar sabendo o que está acontecendo e saber também que a sua igreja está inserida dentro de um bairro, dentro de leis, e as leis, elas também influenciam a sua ou a nossa comunidade. Você acha que a fé cristã é compatível com o exercício da cidadania? Quando Jesus ele está ali no seu ministério, ele faz também o exercício da cidadania. Quando ele mora nas casas, ele diz: dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus também. Quando ele restaura a vista dos cegos, ele reinsere pessoas, coxos, cegos, ele reinsere pessoas à sociedade, ele reinsere pessoas às suas famílias. Também, até mesmo quando há o adultério, ele não traz a condenação, mas ele diz: vai e mude a sua atitude, ou seja, não peque mais, mude a sua forma de pensar, de agir. Então Jesus, na verdade, ele reinsere pessoas dentro da sociedade. Terceiro, você acha que as esperanças do porvir devem desestimular o crente a... Então você acha que o final ou aquilo que vem pela frente te desestimula? Você acha que não há mais necessidade de lutar para um mundo melhor? Eu creio que Deus tem grandes coisas. E Deus pode levantar a minha vida e a sua vida, a vida da nossa igreja, da nossa comunidade, para fazer grande diferença. Por isso, não veja a política com os olhos ruins. Eu quero, nesse momento, já finalizando a nossa escola dominical, estar orando pelos... Essa semana nós tivemos o Vinícius fazendo aniversário, teve mais gente fazendo aniversário. Você pode ir colocando aí, vou pedir até a Nerinha que me ajude, né? Eu sei que o Vinícius fez aniversário. Se teve mais alguém, vou pedir para você, pode colocar aqui na live que nós vamos estar orando aí pelos aniversariantes. Então eu
vou estar orando depois dessa música. E se tiver alguém, pode colocar aqui. Se você tem algum conhecido, algum amigo também fez aniversário essa semana, pode colocar aqui na live que eu vou estar orando logo depois deste cântico. Vamos todos cantar e ao Senhor louvar e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Também aniversariou a Iracema. A Iracema, ela que cuida da nossa igreja com tanto amor, com tanto carinho. E ela serve ao Senhor em outra igreja, mas nós temos muito carinho também pela vida da Iracema e nós louvamos ao Senhor. Vamos orar juntos então, finalizando a nossa escola dominical? Maravilhoso Deus, nós queremos louvar ao Senhor pela vida do Vinícius, pela vida da Iracema, que completaram mais um ano de vida. Nós adoramos ao Senhor e pedimos que as ricas bênçãos do céu sejam derramadas sobre a vida desses irmãos. Que o Senhor também, ó Pai, nos dê um domingo abençoado, debaixo da Tua graça, do Teu amor. Que possamos, ó Pai, desfrutar desse tempo em família também. Traz a Tua graça, a Tua paz, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Esta noite, lembrando, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Você é o nosso convidado para o culto presencial ou também virtual. Se você não puder ir, vou pedir a você que separe os elementos, que deixe preparados para que você participe. Se você puder estar presente, também será um tempo de celebração juntos para adorarmos ao Senhor. Lembrando que o nosso culto ele terá como finalização até as 8 horas. Então, 7 horas até as 8. Então, será um culto um pouquinho mais breve, mas debaixo da graça e da bênção do Senhor. Um excelente domingo para você. Cantar ao Senhor, louvar, essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Um domingo abençoado. Deus abençoe Beth, Deus abençoe Dalvinha, presbítero Nériton, Dona Rosina, Dona Eunice, Dona Rosa, Tia Melinha. Eu acho que ali a fotinha da nossa irmã Geni, a Ione, o Flávio. Se faltou você, manda um tchauzinho aí que eu já vejo. Que Deus abençoe grandemente a